Todos estão aqui porque acreditamos que você faz parte desse movimento. E quando eu entendi isso, eu tinha convidado o David para falar para a nossa equipe de ministério, faz 3 ou 4 anos atrás, para entender a parte do discipulado. E o que me marcou e mudou a minha forma de pensar foi quando ele falou, Val, quem está discipulando você? Porque você não tem como passar o que você não está vivendo. Na minha cabeça, eu fiz seminário, já fiz discipulado, eu entendo. Mas quando a gente entende que discipulado é um processo, não é a gente chega lá e agora somos discípulos e tá, acabou, ajuda a mudar a forma como fazemos parte do movimento também, que eu preciso continuar crescendo. Outra coisa que mudou ao entender essa parte do discipulado pessoal é que eu estava em discipulado de informal com outros de uma igreja. E conversando com Elaine, ela falou, Val, discipulado, você precisa estar com gente que está no mesmo andar a plataforma que você em relação a liderar de líderes, porque é outro olhar de prestação de contas também, onde o povo não te vê como líder, mas sim ter algo do mesmo nível. E estar em um grupo um a um é importante, ao mesmo tempo, estando com um grupo do mesmo nível de liderança sua, podendo olhar essa perspectiva e ter prestação de contas que tem o mesmo tipo de problema, poder se abrir de uma forma diferente ajuda também. Então, se você quer acompanhar, estamos na página 6 do manual. Meu papel é falar um pouquinho sobre esse discipulado pessoal, que acredito que todo mundo aqui já caiu a ficha dessa importância de estar nessa jornada. E alguns pontos que a gente queria trazer sobre características, porque a gente está chamando de microgrupos. Se quiser ver uma definição melhor, tem aí até um link para você ver o que é um microgrupo, onde isso foi pego, foi de um material, de um livro do... Me ajuda o nome, David, do... Greg Ogden, isso mesmo, de um livro dele sobre a essência do discipulado. Então, alguns aspectos disso valeria a pena você dar uma olhada se você está fazendo isso hoje no seu microgrupo. Um olhar de estar com outros no mesmo nível de liderança. Primeiro é ter um pacto. Então, o primeiro é o pacto de incluir tempo de preparo. Tão importante que entender que Deus fala primeiramente individualmente com a gente, e depois de uma forma coletiva. E se a gente não se preparar, ter um momento antes de vir ao grupo, de realmente parar, ler as escrituras onde que a gente está, ele vai falar individualmente com a gente e depois de uma forma coletiva. No meu microgrupo, é bem evidente, aliás, tenho 3. É bem evidente quando alguém se preparou e quando não se preparou. E acaba uma pessoa que vier não preparado, vai perder, porque ele só está ouvindo o coletivo, ele não está ouvindo o que Deus falou primeiramente com ele. 2, a equipe que está envolvida também perde, porque a pessoa não se preparou e o Espírito Santo não pôde falar através da vida dessa pessoa estar presente. Tem uma lei 10/90 que 10% é durante o tempo coletivo e 90% é do tempo individualmente. É tão importante a gente preparar nossos corações para ouvir primeiramente o que Deus está falando, e aí aquele momento quando estamos juntos, e Deus falou algo parecido, ou coisas em comum, leva para um nível divino, realmente, no grupo discipulado, quando está junto com um grupo. Então, primeiro ponto aí, a importância de preparar com antecedência, 90 minutos, é uma sugestão, no mínimo, e depois ter um tempo de contribuição semanalmente é o ideal, na qual está andando junto nessa jornada. Segundo ponto aqui é um compromisso de se entregar ao crescimento intencional e acelerado. Nesse olhar de intencional e acelerado, quando a gente está em pequenos grupos, a gente chega e fala de uma forma geral, Deus, como a gente acredita que tem que mover, mas quando estamos em discipulado, precisa realmente estar olhando
primeiramente, como isso aplica na minha vida. E realmente escrever, quando você está se preparando, quando terminar aquele momento, quais são as coisas práticas, visíveis e objetivos que vai alterar na minha mudança. Algo que eu tenho feito nisso, é tão importante a gente, no final de cada momento, poder declarar, isso é algo que eu preciso mudar, não falar é algo que nós precisamos mudar, de uma forma geral, mas olhar isso na minha vida, como eu devo aplicar. Outra coisa importante anotar aqui no crescimento intencional é que é realmente um estender graça, é uma prestação de contas um do outro, mas tem hora que a pessoa não está pronto para lidar com o que você talvez acha que eles deviam estar mudando. O crescimento intencional é cada um no grupo realmente entender o que Deus está falando para eles e anotar o que é aquilo que precisa alterar. Um dos nossos grupos de microgrupo, já ouvi o líder mencionar várias vezes para um individual, vendo onde que Deus está querendo direcionar, e tem comentado, será que não é isso que você precisa fazer? E essa pessoa não tem ouvido isso direto ainda de Deus. A gente não pode ficar cobrando no discipulado coisas que não ficou claro para a pessoa. Mas no crescimento intencional é que cada um, no final do tempo, escreve o que está claro e visível objetivo, e aí, como equipe, cada um apoiar o que a pessoa identificou que precisa crescer, e aí a gente ajudar nisso. Não é um momento de opressão, de estar falando, olha, Deus está falando que você tem que fazer isso, mas sim o que a pessoa realmente indicou, vim com a ideia de que eu quero crescer, e quando a pessoa identificou, como equipe, como um grupo discipulado, ter essa prestação de contas de apoiar e ajudar o que a pessoa identificou que precisa crescer, ajudá-los nesse crescimento. Então, algo importante aqui no discipulado é que a gente seja intencional de querer crescer e, ao mesmo tempo, não ser opressor, de estar cobrando algo que Deus não revelou e escreveu, que a pessoa identificou que é a área que ela precisa crescer. Terceiro, é um compromisso de transparência e ser autêntico, autenticidade. E aqui, a transparência realmente ser aberto, mostrar quem você é, realmente nós somos, sendo honesto um com o outro, e sendo autêntico é ser vulnerável, realmente convidar as pessoas para nos ajudar, não só pensar como líder, muitas vezes a gente pensa que nosso papel é só ajudar os outros, mas precisamos ser transparente quem nós somos e ser vulneráveis e falar, eu preciso de ajuda. É assim que a gente cresce nessa jornada também. E por último aqui, é um compromisso a reproduzir um novo microgrupo. A multiplicação, né? A gente entende isso bem claro no discipulado, a importância da multiplicação. E algo que até me marcou nosso pequeno grupo antes daqui, nas salas, o Marinho falou algo interessante, que muitas vezes a gente pensa que está multiplicando, confirmando, a gente encoraja que no final de 6 meses ou 12 meses, que o grupo se multiplica e vai atrás de quem eles estão discipulando, mas a pergunta é, a gente realmente está ajudando a multiplicar? A gente está vendo o modelo correto discipulado sendo multiplicado? E Maurinho trouxe algo que eu não sei se esse grupo tem, mas se não tiver, a gente pode providenciar. Tem uma ferramenta muito boa, que chama a ferramenta de crescimento intencional, que pode fazer uma avaliação com o seu grupo, se está havendo multiplicação, se está havendo crescimento, primeiro, pessoal, e também se está havendo crescimento no seu ministério e crescimento na continuidade de multiplicação. Então, quero encorajar, se você não conhece essa ferramenta, de pedir para quem tem te acompanhado nesse processo, que eu imagino que eles têm, senão a gente pode... a Elaine já compartilhou aí no grupo essa ferramenta, que ajuda muito ver, primeiramente, está crescendo intencionalmente no seu microgrupo? E 2, como que a gente está confirmando que a gente está multiplicando nessa área? Então, eu imagino que a maioria aqui conhece bem e eu acredito que está vivendo já esse discipulado intencional pessoal,